Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia, Tiagão, seja bem-vindo. Estamos aqui, uma live sensacional, não poderia ser mais que especial. Nós temos uma vista sensacional aqui no fundo da gente. Olha só, o dia tá lindo por aqui. E hoje nós vamos falar sobre oratória para apresentação de monografias. Eu já estou aqui com a camiseta especial feita para vocês aqui. Olha, para mim é motivo muito orgulho poder falar para vocês de monografia. Essa parte do direito que eu tenho enfrentado com bastante constância todos os anos. Eu faço bancas de monografia, apresentação de bancas de monografia, e tenho comigo que logo mais, quando acabarmos a fase da pandemia, as apresentações, provavelmente no próximo ano, serão usuais, né? Vamos voltar para esse tipo de prática que é a apresentação oral. E vocês, mesmo que não façam presencialmente, que vocês façam também a apresentação virtual, tudo que a gente vai falar aqui vai valer para vocês também. Então peguem, extraiam tudo que nós estamos falando aqui da melhor maneira possível para sua compreensão, e leve também o que vai ser dito aqui para outros setores da vida de vocês, né? É uma live que vai servir para vocês também, para fazer uma audiência, para apresentação de um trabalho, qualquer que seja, ainda que seja no seu trabalho, né, cotidiano. Então também é possível extrair algumas dicas daqui desta live de agora. Vocês me ouvem bem? Por favor, digam aí se vocês estão me ouvindo. Tem um pouco de barulho aqui. A Cecília tá aí. Oi, Cecília, tudo bem? A Thali, minha aluna do primeiro curso presencial. Até a minha sogra aqui, o Kim. Pessoal, vamos começar falando. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, né? Beleza, ótimo, maravilha. Sim, estamos. Muito bem, ótimo. Veja bem, o que acontece quando você está lá sentado para fazer análise de uma monografia? Você vai olhando, obviamente. O grande intuito é a aferição da técnica jurídica, da apresentação do trabalho monográfico. Isso obviamente vai valer também para outro tipo de apresentação monográfica, mas em essência o que eu vejo são as apresentações de monografias feitas de uma maneira despreparada, né? O que eu sinto é que a grande maioria dos alunos tem conteúdo, estudou para fazer a monografia, a grande maioria se dedica à técnica, mas na hora da apresentação do trabalho monográfico, algumas arestas precisam ser aparadas. Nós temos uma sensação de que o aluno não se preparou convenientemente, ou não sabe utilizar a expressão verbal de uma maneira correta, de uma maneira adequada. Então, chega para a apresentação do trabalho monográfico muito nervoso. Fica muito nervoso por dois motivos fundamentais. Ou se fica nervoso por falta de conteúdo, não estudou direito, não sabe direito o que vai dizer, ou a falta da prática da oratória. Esses são os dois pilares fundamentais. Qualquer livro de oratória vai falar sobre isso. Então, eu vou traçar aqui 5 dicas que, se você observar, você não vai entrar em roubada. Vai ter uma apresentação de uma monografia feita de maneira correta, adequada, com destaque em relação às outras pessoas que vão fazer a apresentação do trabalho monográfico. Então, a primeira dica é: prepare-se antes da apresentação da monografia. Não vá para a apresentação da monografia como se fosse o jogador vai jogar a Copa do Mundo sem ter treinado nem sequer uma falta, um passe. Não existe a possibilidade de ter êxito
na apresentação monográfica sem uma preparação oral de apresentação desse trabalho monográfico, ainda que hipoteticamente para um espelho. Então, o treino feito corretamente em casa, no escritório, com o tempo dedicado à apresentação da monografia é fundamental. O jogador não vai para a final da Copa do Mundo sem ter treinado muito. Ele tem que ter noção do quanto ele deve se dedicar no momento em que ele for bater uma falta, como eu exemplifiquei, porque eu gosto dessa analogia, o pessoal já consegue entender de bate pronto. Então, treine bastante a exaustão, o máximo possível dentro de casa, as apresentações orais que vocês forem fazer. Então, se fechem no quarto, fechem a porta, vão para frente do espelho, imaginem a banca examinadora, mentalize o que você vai falar, o que você vai fazer. E para que isso aconteça, vem a dica número 2, é você elaborar um esqueleto da sua apresentação. Então, você tem o conteúdo jurídico, ou você tem o conteúdo técnico, você sabe exatamente o que está dentro do trabalho, mas existem pontos, se você não fizer no esqueleto, existem pontos que vão deixar de ser ditos. Então, a dedicação deve se fazer no sentido de apreender a essência do seu trabalho monográfico. O que não pode deixar de ser dito. Isso é fundamental. Então, quando você concilia a técnica, o treinamento na apresentação oral, juntamente com os pontos fundamentais do seu trabalho monográfico, você tem os 2 pilares essenciais para uma boa apresentação monográfica. Mas isso é um tanto quanto óbvio? Mais ou menos. Então o trabalho às vezes uso capião extrajudicial, que é da essência da minha área, né? Faço isso todos os dias. O que não pode deixar de ser dito? Olha, deixar de falar do ITCMD, como é que se faz o recolhimento desse tributo, é necessária a presença de um advogado, é necessária a presença das partes ou representadas por procuração. Se eu não disser isso, pelo menos um desses pontos, o trabalho apresentado fica capenga. E às vezes por nervosismo, isso deixa de ser dito. Então, você mencionar num papel que é o esqueleto, olha, eu vou fazer para a preparação dessa live aqui, eu fiz um esqueleto, o que eu não posso deixar de dizer de maneira nenhuma. Então, é uma constante, isso é fundamental. Então, um esqueleto, juntamente com o treinamento. Então, ótimo. Tá, vamos para as dicas focadas na monografia. Terceira dica da monografia, apresentação monográfica, é que você decore. Olha só o que eu vou dizer. Todo o resto você não vai decorar. Então, nós temos aqui um elenco de pontos, né? E o que você vai decorar é apenas o começo e o final. Então, decore como você vai introduzir o tema. Então, bom dia, boa tarde, eu sou fulano de tal, meu RA é tal. Você já tem que ter essa parte inicial na cabeça. A apresentação do trabalho, entrou uma ligação aqui. A apresentação do trabalho deve ser feita, obviamente, cortou o raciocínio, o comecinho e o final, você tem na cabeça o que você vai falar. Então decorou só essa primeira frase, meu nome é fulano de tal, meu RA é tal, o meu trabalho monográfico é de tal tema, e nós vamos falar os pontos principais X, Y e Z. A partir daí você volta para o esqueleto. Tá. E por que eu falo do final também? Porque as pessoas não se preocupam em encerrar uma apresentação oral de uma maneira conveniente. Eles simplesmente encerram, e isso é um erro grave de oratória, você fazer um encerramento dizendo, é isso que eu tenho para dizer. Você não precisa avisar. Que você está encerrando. As pessoas têm que sentir que você está encerrando. Então, uma vez que você tem o começo feito de maneira clara na sua cabeça, decorou o comecinho, falou o comecinho, volta para o esqueleto. No final, você tem que, obviamente, usar palavras
que remetam o raciocínio de encerramento de um trabalho. Então você vai dizer, portanto, deste modo, em síntese, termos que vão indicar que você está chegando no final da sua apresentação, para que quando efetivamente ocorra o encerramento da sua apresentação, todos saibam que você encerrou e você não precisa dizer, é isso que eu tenho para dizer. Então acabou esse corte de raciocínio. Então ficou alguma coisa por ser dita. Então, quando você começa de maneira clara, como eu disse, se necessário for decorar essa apresentação, o início, volta para o esqueleto no meio, no conteúdo, aí você vai falando de acordo com os pontos principais e sem aprofundamento. E no final, você fala deste modo, e aí você volta a decorar, na parte decorada do seu encerramento de raciocínio. E aí, então, você tem algo com começo, meio e fim, como é a regra básica de um raciocínio feito aí numa dissertação. Então, se você fosse fazer uma dissertação com começo, meio e fim, só que dito de maneira oral. Então, essa é a terceira dica, tá? A quarta dica é, no encerramento, você fazer, obviamente, você ter em mente que é importante você repisar o que disse. Então, você vai dizer tudo que você disse no conteúdo, mas, portanto, deste modo, nós falamos sobre isso, de maneira que está comprovado o meu raciocínio com base nisso e naquilo. Sintetizou, encerrou, acabou. É isso que você deve fazer para fazer uma boa apresentação. Agora vamos para algumas dicas finais que eu coloquei agrupadas, que você pode evitar e deve evitar de fazer. Então, a história do deste modo, o repetido oralmente, de uma maneira constante, irrita as pessoas. Então a gente usa o Então, tá aqui, ó. Prepare a apresentação em tópicos importantes. Decore o início e o final. Esse tem que ser suprimido da fala. Você pode até dizer isso mentalmente. Eu já disse essa dica aqui várias vezes e um erro que é constante. Até eu mesmo tenho que me policiar. E se eu vejo que eu vou falar alguma frase e aí me falta o raciocínio, às vezes eu estou um pouco nervoso, fique em silêncio. Digo somente mentalmente. Você não precisa repetir o Então, essa dica aí é elementar. Eu falo aqui no Instagram aqui constantemente, uma dessas dicas que é suprimir mentalmente o Um outro ponto que você não pode cometer, uma outra falta que você não pode cometer, que irrita profundamente as pessoas que estão te ouvindo, são gestos involuntários. Não tenha gestos involuntários. Aquela história de ficar andando para frente e para trás, né, Thali? A Thali tá falando, cacoetes. Exatamente, Thali. Você pega e fica ajeitando a camisa. Eu tenho que me policiar. Eu gosto de ficar ajeitando a camisa, igual meu amigo e compadre, o Thales, ele tem essa mania, né, Ju? Eu vi que parece que a Ju eu vi por aí. Ele fica ajeitando a gola da camisa toda hora. Então fala um pouquinho, ajeita de novo. Ou então fica chacoalhando o pé. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Movimentos involuntários. Suprima isso. Suprima movimentos involuntários. Então a dica é, se você for fazer uma apresentação em pé, fique com as duas plantas do pé inteiramente no solo. E aí você passa a ter gestos coerentes e vagarosos. Você começa a gesticular com a mão para cá, com a mão para lá, com as duas plantas do pé no chão, você vai um pouco para cá, mas sempre devagar. Não é necessário que você faça isso de uma maneira assodada, repetida, né? Essa indicação assim, que as pessoas falam muito com a mão, são gestos involuntários também. Preste atenção no que você está fazendo com o seu corpo. Isso se chama aqui, olha, o meu livro Manual de Oratória, Carisma e Persuasão, isso se chama gestos involuntários, né? Educação do corpo. Tenha esta noção para que você
tenha uma apresentação compatível com a apresentação adulta, madura. Se você tiver, obviamente não é o caso, fazendo uma apresentação oral que você queira transmitir emoção, aí sim os gestos largos são coerentes, né? Veja bem, os discursos políticos são nesse sentido. Então, aqui na monografia, gestos contidos, vai para lá, vai para cá, não fique irritando o seu interlocutor com gestos involuntários. Pessoal, já estamos aqui há 18 minutos, é uma live rapidinha para passar a percepção que eu tenho a respeito das apresentações de monografia. Eu acho fundamental tudo o que eu disse aqui. Se vocês observarem essas regras, vocês fatalmente terão uma boa apresentação de monografia. Pessoal, tem alguma dúvida? Se quiser, manda pra gente. Essa dica da repetição da decoreba do primeiro tópico, né? A introdução e o final é a mais importante para vocês na data de hoje, dentre outras aí diquinhas que eu trouxe aqui para você. Então, espero que vocês tenham gostado dessa live, fiz com muito carinho. Logo menos nós teremos novidades a respeito do curso de oratória, carisma e persuasão. Tem uma abelha aqui. Oratória, carisma e persuasão vai estar disponível ainda este ano para compra. Nós temos aí o encerramento da edição, do curso de oratória, e também teremos novidades com relação ao livro de oratória, carisma e persuasão, que vai ser publicado por uma editora de nível nacional. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana com mais algum tema. Ainda não pensei. Mandem sugestões de tema para a gente falar nas próximas lives. Então, pessoal, até a próxima semana. Fiquem com Deus. A gente se vê por aí. Tchau.